Bem, a gente começa o programa já, vocês viram toda caráter, né? Pois é, ó. Vem lindona aí com a camisa da campanha, com a camiseta, né, da campanha do Emosc. E eu já quero começar pedindo a sua participação pelo 98405-2073. Me contando aí como é que foi o final de semana, Dia dos Namorados. E eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe qual é o seu tipo sanguíneo? Me conta aí no WhatsApp, que eu vou lendo ao longo do programa. E quero saber também se você é doador de sangue. Hoje é o Dia Mundial, né, do Doador de Sangue, como a gente já falou. Essa data foi criada por iniciativa da Organização Mundial de Saúde em homenagem ao nascimento de um imunologista austríaco que descobriu o que é o fator RH e essas várias diferenças aí que tem entre os vários tipos sanguíneos. E a gente vai direto para o Emosc conversar com o Rodrigo Gonçalves. Boa tarde, Rodrigo. Bem-vindo ao Ver Mais, começando a segunda aí já com boas notícias, né? Isso mesmo, Tata. Boa tarde para você, a todos que acompanham o Ver Mais essa segunda-feira. Hoje uma data importante, né? Para aquelas pessoas que têm no hábito em doar vida, doar sangue. Eu estou aqui na frente do Emosc, como você falou, porque hoje nós vamos trazer bastante dados e detalhes sobre a doação de sangue aqui em Chapecó. Mas um dado que vem chamando bastante atenção e não é tão bom assim, Tata, é que desde o início da pandemia as doações tiveram uma queda de quase 20%. Por isso que é importante o pessoal fazer o bem, doar, agendar um horário e vir até o Emosc aqui de Chapecó para doar sangue e ter a reposição aí desses tipos sanguíneos, que ajudam, claro, aquelas pessoas que estão precisando a curar diversas doenças graves, pessoas que sofrem acidentes com hemorragia e precisam de uma doação. Então é importante estar com esse estoque aqui cheio para atender essa demanda não só aqui do município de Chapecó, mas todo o grande oeste catarinense. Então esse é um dado que preocupa, né, Tata? Mas o pessoal que está acompanhando agora o Ver Mais, esse início de programa, nunca doou. Quer doar? Daqui a pouco eu vou conversar com um doador que vai falar desde quando faz esse ato, o porquê que começou a doar, quem pode, quem não pode. E para você, o agendamento é feito pelo site do Emosc, que aqui em Chapecó funciona das 7 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Então, para quem tem dúvida, continue ligadinho aqui no Ver Mais, que daqui a pouco eu volto com mais detalhes, Tata. Verdade. Obrigada, Rodrigo. Você tá aí na frente há um tempo, já viu a movimentação, se tem gente chegando para fazer a doação, como é que tá? O movimento está tranquilo, Tata, está tranquilo por aqui, porque como agora com a pandemia, eles estão atendendo com agendamento. Então só está chegando quem tem o horário agendado. Mas é importante o pessoal entrar em contato pelo telefone ou pelo site para poder marcar o seu horário. Obrigada, Rodrigo. Daqui a pouquinho você volta então, né? Com mais informações, eu já sei que com uma pessoa super especial. E para tirar todas as dúvidas agora em relação a essa doação de sangue, eu recebo a coordenadora de captação do Emosc aqui de Chapecó, a Eliana Ribic. Boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Tata. Estamos hoje vestidas, né? Olha, temos até um Rodolfo aqui, ó, para chamar de nosso. Bem, Eliana, independente da data de hoje, esse é um assunto que se a gente pudesse, a gente falaria todo dia, né? Porque ele é de muita importância. Isso, a gente nunca pode deixar de falar sobre o assunto. É um assunto que sempre precisa ser atual, é uma informação que sempre precisa correr e precisa acontecer. Percebemos que ele tem que estar sempre latente para as pessoas lembrarem da importância de continuarem doando sangue. Porque a impressão que a gente tem é que, infelizmente, as pessoas parecem que só se ligam quando precisam, né? Quando alguém precisa da doação de sangue, aí você vai doar porque algum dia você precisou. Como é que estão os estoques atualmente do Emosc aqui de Chapecó? Bem, Tata, essa é uma questão bem cultural mesmo, que tem a ver com a história do sangue no país. E que os Hemocentros vêm trabalhando no Brasil para desmistificar isso e trabalhar com a doação realmente voluntária. As tipagens do grupo O e o grupo A são as que nós geralmente temos maior dificuldade, porque ao mesmo tempo que são as mais facilmente encontradas na população brasileira, por consequência são as maiores, as mais transfundidas, as mais consumidas. Então, quando o estoque dessas tipagens baixa, reduz ou fica insuficiente,
nós temos uma dificuldade maior de fazer a reposição num curto prazo. Entendi. A gente chega a levar semanas para conseguir restabelecer o estoque de uma tipagem. Nossa! E para quem tem acompanhado o site do EMOSC, que é o emosc.org.br, consegue ver que as nossas bolsinhas que estão lá no topo da página, não estão todas da mesma cor. Hoje nós temos 3 que estão na cor amarela e laranja, simbolizando que estamos precisando do grupo O e do grupo A. Então faz tempo que não fica tudo verdinho aquelas bolsinhas ali, sabe, Tata? E esse é o grande desafio que nós estamos tendo. Foi um ano muito difícil, 2020. A pandemia trouxe uma renovação para todos nós, uma reorganização em vários sentidos. E os hemocentros do Brasil inteiro sofreram muito com isso. E estamos ainda batalhando pela regularidade dos estoques. Ó, tem uma mensagem aqui da Daniela. Ela diz que é doadora de Amor e Esperança há alguns anos. E é um gesto que não custa nada e faz toda a diferença para quem precisa, né? Eu estava lendo para a gente fazer essa entrevista e algo que me deixou assim realmente chocada é que a Organização Mundial de Saúde diz que tem um percentual ali para cada país que entre 3,5% e 5% da população seja doadora de sangue. Aqui no Brasil, não chega a 2%. Quer dizer, é um dado preocupante. E vocês que trabalham no EMOSC, o que vocês fazem para incentivar que a população vá doar sangue? A gente vê que tem campanhas, né? Mas além das campanhas, diariamente, é aquele serviço de formiguinha mesmo? Exatamente. Que foi o trabalho interrompido durante o ano de 2020. Pois é. Que eram os eventos externos que nós realizávamos na rua, nas empresas, as palestras em escolas, diversas universidades. Então, todo esse trabalho, que é o trabalho do ano todo, que é o trabalho de conscientização, que é o trabalho de educação, a gente não teve condições de fazer. Por isso que o nosso esforço foi, eu diria, até triplicado, Tata, porque precisamos encontrar outras estratégias para conseguir fazer com que o nosso doador fosse para o Hemocentro e mantivesse a regularidade. E isso foi muito difícil, porque todos nós estávamos amedrontados de sair. Nós realmente saímos para os lugares que realmente necessitamos. Sim. E com o doador de sangue não foi diferente. Então, muitas pessoas não realizaram as doações do ano de 2020. Hoje a gente vem ouvindo que eles estão retomando, dizem, eu não doei por causa da pandemia. Sabe como é? A gente fica com medo. E então, esse é um discurso muito comum que nós temos ouvido no EMOSC e que a gente espera que isso esteja internalizado de novo aí na nossa comunidade, porque o EMOSC tem um papel de mediar. Sim. Nós precisamos do doador para que o sangue chegue até o paciente. Então, nós estamos no meio do caminho, somos a instituição que media. Não é o EMOSC que precisa de sangue. Sim. São as pessoas que precisam dele. É verdade. Então, é a união do doador conosco que faz com que tantas dezenas de pessoas sejam atendidas diariamente em todo o estado. O que vocês mais escutam das pessoas que faz com que as pessoas não vão doar sangue? Um medo, um receio, é o medo da seringa, é o medo de doer, né? Quando a pessoa vai, toma coragem e fala o quê? Eu não vi antes, por quê? Geralmente ela fala que tem medo porque acha que vai doer. É o medo do desconhecido. A gente tem receio daquilo que a gente não conhece. Então, geralmente, o que as pessoas mais falam é sobre isso, é o medo de que vai doer. E eu tenho ouvido muito, o que tem me deixado muito feliz, eu tenho ouvido muito ultimamente das pessoas que têm ido doar pela primeira vez, dizendo assim, se eu soubesse que era tão simples, eu teria vindo antes. Teria deixado o meu medo de lado. Sim. E isso nos deixa feliz. Eu imagino. Porque é sinal de que o trabalho de toda a equipe está fazendo sentido, o trabalho que toda a equipe faz e todo o esforço diário está chegando realmente para as pessoas. Então, já que a gente está falando aí de pessoas doadoras de sangue, eu quero voltar a conversar com o Rodrigo, que está acompanhado agora de um doador. Conta pra gente, Rodrigo, quem é essa pessoa? Pois é, Tata, vamos trazer agora o relato de quem já doa sangue há bastante tempo aqui no EMOSC de Chapecó, desde 2012 pelo menos. Eu vou conversar com o tenente do Corpo de Bombeiros aqui da cidade, o tenente Tiago Lucian. Bem-vindo ao Ver Mais. Desde quando você doa e o porquê que começou a doar sangue? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Tata. Eu já dou desde 2012 e a razão que me fez praticar esse ato foi no ano que eu ingressei no Corpo de Bombeiros, né, em 2012,
houve uma campanha da corporação para que viessem doar sangue e desde então eu faço essa ação. Pois é, de lá para cá você não parou mais. São quantas doações por ano que você realiza e qual a sua tipagem? Sim, minha tipagem é O, negativo, então eu sou doador universal, é mais uma razão do que me faz vir com frequência. E eu faço as doações, o limite, né, que são 4 vezes por ano. Pois é, o que te motiva, né, a sair de casa, agendar um horário, vir aqui fazer esse ato de doar? Bom, como bombeiro, a gente já percebe a importância de doar sangue, né? Quanto as pessoas precisam disso. E é um ato tão singelo que não custa nada disponibilizar 1 ou 2 horas aí durante o seu dia para fazer essa ação pela vida. Pois é, você como bombeiro, mas também como pessoa já está incentivando colegas, familiares, amigos a também doar, já incentivou outras pessoas que vieram vendo esse teu ato? Sim, eu tento sempre trazer, né, as pessoas quando eu venho, pessoas da família, pessoas do quartel, do convívio, para que façam essa ação, porque realmente é algo tão simples, não custa nada e faz um benefício enorme para a sociedade. Pois é, Tiago, eu gostaria então que você, né, tenente, que desde 2012 já é um doador de sangue, faça um convite para a população, aquela pessoa que nunca doou, talvez está na dúvida, vinha até aqui fazer esse ato num dia tão importante como o de hoje. Você, cidadão que está em casa, que tem tempo, tem uma disponibilidade de vir até o EMOSC, faça isso, traga seus amigos, seus familiares e venha fazer essa doação. É algo simples, mas que fará diferença na vida de muitas pessoas. Legal, muito obrigado pela participação. É isso, né, Tata? Fazer o bem, ajudar o próximo, não custa nada, né? É algo tão rápido e tão simples como a gente ouviu aqui do tenente, o Tiago Lucia. Com você, Tata. É verdade. Obrigada, Rodrigo. Muito obrigado aí ao tenente Tiago, né? Por fazer isso e também incentivar as pessoas que ainda estão na dúvida. E nesse bloco a gente tem dúvidas com relação ao Covid-19, né? Imagino que muita gente deve ter esse tipo de dúvida. Então, a primeira delas, a pessoa que teve a doença, qual é o procedimento para ela voltar a doar sangue? Então, é uma pergunta bem recorrente. Quem teve Covid, sim, pode doar sangue 30 dias depois que desapareceu todos os sintomas da doença. Então, pode sim. Ah, eu não tive Covid, mas uma pessoa muito próxima de mim teve Covid, no trabalho, em casa. Então, considerando do último contato com essa pessoa, 15 dias depois, pode se candidatar. Que é justamente o período em que, caso a pessoa desenvolva sintomas, haja contaminação, vai aparecer. Sobre a vacina também, muitas perguntas, e agora aumentando a faixa etária de vacinação, ampliando a vacinação. Então, quem recebeu a Coronavac, 48 horas já pode doar sangue. Tá. A AstraZeneca, 7 dias. Tá. Então, Eu estava aqui porque o pessoal está mandando enlouquecidamente, são várias perguntas que tem mais ou menos o mesmo tema, tá, gente? Então a gente vai meio que resumir. Muita gente querendo saber, tipo, já passou dos 60 anos, a Lenira aqui falou que tem 64, o outro tem 61 anos, as pessoas podem doar ainda depois dos 60 anos de idade? Então é assim, a legislação ela diz que jovens a partir dos 16 anos podem começar a doar, desde que pai ou mãe acompanhe. E pode seguir doando até os 69 anos. Mas aquela pessoa que nunca doou sangue na vida, a idade limite para doar sangue pela primeira vez é 60 anos. Entendi. Então, para essas pessoas que estão nos assistindo, se ela já tem 61, ela já tem 64 e ela já é doador, ela pode continuar. Problema. Agora, se ela nunca doou sangue na vida antes dos 60 anos, não pode mais. Então tá. Os pré-requisitos básicos para ser doador de sangue, quais são? Então, além da questão da idade, peso acima de 50 quilos, precisa estar bem alimentado, tá? É uma dúvida bem comum. Muitas vezes a pessoa vai sem se alimentar, fica em jejum muitas e muitas horas, não pode fazer jejum. Tá. Precisa cuidar o tipo de alimentação também, sem gorduras e frituras. No mínimo vai pro sangue. Isso mesmo. No mínimo 24 horas antes da doação, nada de gorduras e frituras. Levar um documento de identificação com foto. São os requisitos os mais básicos, então, né, Tata? E nós temos orientado muito a acessar o site, porque tem muita informação nova a todo tempo, a pandemia trouxe muita informação diferente. Então, a gente está orientando para acessar o emosc.org.br,
Quando abrir a página inicial do Hemosk, vai encontrar o ícone Como Doar. Clica no Como Doar, já vai ter toda a informação direitinho ali sobre a doação de sangue e já pode fazer o seu agendamento da doação pelo próprio site. Pois é, para quem perguntou para a gente, então, se era só chegar ou se precisava fazer o agendamento, pergunta respondida, tem que agendar justamente por causa da pandemia, né? Por causa da pandemia, distanciamento seguro, cuidar da aglomeração. E a gente quer que o doador chegue e ele já seja atendido imediatamente. Então, esse é um dos nossos desafios. Então, procure fazer o agendamento, preferencialmente pelo site, que é mais tranquilo, porque muitas vezes os nossos telefones congestionam. Então, pelo site fica prático. Ó, a Simone... Boa tarde, meu nome é Simone, meu marido fez transfusão de sangue há quase 20 anos. Será que ele pode doar? Pode sim. 1 ano depois que recebeu o sangue, pode doar, tá, pessoal? Boa. A Lenir, a gente já respondeu, que era com relação à idade. Aqui, ó. Josiane, do Vila Real, sou doadora, mas comecei a tomar remédio para diabetes e pressão alta. Ela quer saber se ela pode continuar doando. Então, pelo fato dela ser diabética, ela está impedida definitivamente, não pode mais. Tá. A hipertensão é muito particular, gente, não tem como falar. Depende do medicamento que a pessoa toma, da dosagem, se é mais de um medicamento, então não tem como eu responder sobre isso. De fato, a pessoa tem que olhar lá no site os requisitos, se identificar e vai no Hemosk e passa pela triagem com a nossa enfermeira. Aqui tem uma pergunta da Eliane, de Faxinalzinho, olha, do Rio Grande do Sul. Ela tem uma dúvida, quem teve toxoplasmose pode doar sangue? Então, tem um período de restrição, infelizmente eu não vou conseguir responder a pergunta dela imediatamente. Não me recordo, porque não é a minha área do cotidiano, mas eu sugiro a ela entrar em contato com uma das nossas enfermeiras pelo telefone do Hemosk, que é o 3700-6400. Tem perguntas aqui dizendo que a pessoa foi doadora por muito tempo, parou por um bom tempo, ela pode voltar a doar? Pode sim. Se ela se sentir bem, pode voltar quando desejar. Ai, que ótimo, ó. Outra que deu aqui. Meu nome é Cirlei, ela diz que é doadora de sangue também, doa sempre com muito amor. Eu acho que tem que ser isso também, né? Tem que ir lá, fazer com amor e tudo mais. E para a gente falar rapidinho, tem gente perguntando sobre as tipagens sanguíneas, quem doa para quem? A gente consegue fazer um apanhado rapidão? Bem, então, grupo O, o doador universal é o O negativo, tá? Pessoal, tem muito uma confusão, O positivo e O negativo. O conhecido doador universal é o O negativo, que pode doar para todas as tipagens. Quem tem O positivo, doa para todos os positivos. Tá. Grupo A, quem tem sangue A pode receber A e pode receber O. Mas o grupo A só pode doar para o O. E assim vai. Quem tem B pode doar para B, para AB, pode receber de O e do seu próprio grupo. Então, é bem misturado, ir né? lá com o coração aberto e doar. Isso. Fazer o bem sem olhar quem, né? Acompanhar lá no site, olhar se o seu tipo está precisando, está fazendo falta e agendar a sua doação. Se você olhou lá que está cheinho, a bolsa está verdinha, espera mais um pouquinho. Dali uns dias abre de novo e se tiver na hora, vai lá. Eliana, muitíssimo obrigada pela tua participação nesse dia de hoje. Espero vê-la outras vezes aqui no Ver Mais. Muito obrigada também. Aproveito para deixar um abraço muito carinhoso a cada doador de sangue pela passagem do Dia Mundial do Doador de Sangue. Continue com a gente, acreditando nessa causa e acreditando no valor da doação de sangue.